Olá, eu sou William Malafaia e hoje a aula é sobre escala e grau. Essa aula compreende a nossa playlist de dicas de teoria musical. Então vamos lá. Eu gosto muito de ler sobre o que os grandes mestres nos ensinam nos seus livros. E eu tenho sempre lido aqui o livro do Burhamil Med, que é um tcheco. Então vamos lá. Ele diz que escala é a sucessão ascendente e descendente de notas diferentes consecutivas. Isso é muito importante a gente entender. Notas, ele fala, sucessão. Então, é uma nota após a outra. Consecutivo, uma nota após a outra. Ascendente, que sobe. Descendente, que desce. E notas diferentes, notas que não são iguais, né? A nota não repete, ela não é igual, não é dó, 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 dó. É dó, a próxima é diferente, a próxima é diferente, a próxima é diferente. Né? Então, esse é o conceito importante a gente entender. Então, dito isso, eu vou ler novamente o conceito que ele coloca aqui. Escala é uma sucessão ascendente e descendente de notas diferentes consecutivas. Já fica mais fácil de entender, né? Vou seguir. É o conjunto de notas disponíveis num determinado sistema musical. É uma sucessão ordenada de sons, compreendidos no limite de uma oitava. Aí ele fala, nós temos escalas de 5 notas, escalas de 6 notas, escalas de 7 notas e escalas de 12 notas. Caramba, tem essa diferença toda? Tem sim. Se você for mais a fundo no estudo de escala, você vai descobrir que nós temos escalas de 5 notas, pentatônicas. Nós temos escalas de 12 notas, escala cromática. Então, por aí em diante. Escala é um estudo, assim, bem longo, vamos dizer. Nós temos N escalas. Tudo é escala. Eu costumo dizer que escala é a chave que abre a porta. E eu costumo dizer isso quando eu me refiro à escala maior. Aquela que tem tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa é a escala que abre a porta. Para mim, tudo sai dessa escala. Quando eu vou pensar em qualquer outra escala, eu sempre penso na escala maior e da escala maior eu faço as alterações necessárias para eu ter a escala que eu estou querendo naquele determinado momento. Meu nariz não para de coçar, então tem que coçar de novo. Vamos lá. Ele fala aqui, escalas naturais ou diatônicas, escalas artificiais ou cromáticas, escalas exóticas e outras. Escalas naturais ou diatônicas, escalas que trabalham com tons, né? Por exemplo, a escala maior, a escala menor natural e por aí em diante. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Escala natural ou diatônica é uma sequência de 7 notas diferentes, consecutivas. A oitava nota é a repetição da primeira. Então, se você começou com dó, 8 notas depois você vai ter um dó novamente. Guardando entre si, geralmente, um intervalo de um tom ou de semitom. Observação. Escala diatônica é uma escala heptatônica. O que é uma escala heptatônica? É uma escala que tem 7 notas, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu adoro ler essas definições porque são muito legais. A escala cromática, que é a escala que tem todas as notas, partindo de qualquer nota que você tiver, ela também pode ser chamada de escala artificial, tá bom? Isso é muito importante. Então ele diz aqui, ó, escala artificial ou cromática é uma sequência de 12 semitons consecutivos, a oitava dividida em 12 semitons. Isso aí. É a oitava, né? A oitava, o que é? São as 8 notas divididas em 12 semitons. Né? Porque geralmente, quando alguém pergunta quais são os nomes das notas musicais, nós falamos o quê? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só que a gente esquece que tem dó sustenido, ré sustenido, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido. Né? Então, nós temos 12 notas, 12 semitons. Tá bom? Isso é bem importante. Aí ele fala sobre a escala exótica e as outras. Tem a formação singular. As mais conhecidas são a escala cigana, a escala pentatônica ou chinesa e a escala de tons inteiros. Essas são escalas exóticas, são escalas usadas para determinados fins, né?
Eu diria que a escala pentatônica não é uma escala tão exótica assim, porque a palavra exótica me leva, tá bom? Isso é opinião minha, isso é importante. Ele diz aqui que é uma escala exótica ou outras, mas a escala pentatônica é muito usada, então ela já caiu no comum. Então, para mim, na minha concepção, ela não é uma escala exótica. Ela é uma escala que é usada demais. Na verdade, muito usada, na verdade, né? Uma das escalas mais usadas. E aí ele fala sobre isso. E aí essa questão de escala, ela é muito importante pra gente, porque tudo sai de escala. Até o que não teria, porque escala está ligado diretamente à tonalidade, né? Então, ela está ligada diretamente à tonalidade, porque quando eu uso a escala de sol, eu estou me referindo ao tom de sol. E aí, claro que isso eu estou falando a grosso modo, tá, gente? Isso é muito importante, porque eu posso usar a escala de sol e eu estar em outra tonalidade, tá? Mas o importante é que eu estou falando do nível zero, do nível básico aqui. Então, quando eu estou falando da escala de sol, estou me referindo ao tom de sol. Então, quando eu entendo isso e isso fica claro para mim, eu posso sair disso e fica mais fácil, porque eu sei de onde eu saí. Quando eu falo para você, use a escala de sol no tom de dó, você vai falar, poxa, mas a escala é de sol e eu vou usar no tom de dó? Se você não entender o porquê disso, se você não entender o zero, o lá embaixo, o começo disso, por que que isso aconteceu, você vai fazer feito um robô, mas não vai entender. Agora, também se eu falar para você fazer e você faz, não entendeu, e depois eu te explico o porquê, também é um ótimo caminho. Mas a moral da história é que eu tenho que explicar por quê. E a explicação vai levar a isso, da onde veio a escala e por que eu usei aquela escala. Então, dê valor à escala, porque escala é muito importante, tá bom? Então, as escalas, a escala maior, a escala mais famosa de todas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ela tem uma fórmula que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso é de fundamental para você, de fundamental conhecimento. Você precisa saber isso, tá bom? Então vamos ver agora o que ele fala sobre grau, tá? Vamos continuar aqui. A escala diatônica tem 7 graus, o oitavo grau é a repetição. Não, esse aqui eu já... então tá certo. É aqui mesmo que eu tenho que estar, deixa eu ver. É aqui mesmo que eu tenho que estar. A escala diatônica tem 7 graus, o oitavo grau é a repetição do primeiro grau. Na escala descendente, os graus conservam os mesmos números descendentes. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu vou voltar, eu volto 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então se mantém na mesma posição. É isso que ele quer dizer aqui, tá? Grau, né? Ele fala aqui sobre grau. Vamos falar sobre grau? Grau é muito legal. Eu gosto muito desse negócio de grau. Então aqui ele vai falar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Os graus conjuntos são graus imediatos, consecutivos. Quando eu vou do Dó para o Ré, isso é um grau conjunto. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, conjunto. Quando eu pulo, quando eu vou do Dó para o Mi, quando eu vou do Dó para o Fá, Dó para o Sol, ele fala, ó, os graus disjuntos são os que têm um ou mais graus intermediários. Quando eu pulo as notas, eu estou fazendo um salto de graus. Então, não é um grau conjunto, é um grau disjunto. Isso é muito importante. Então, o primeiro grau se chama tônica, o segundo grau se chama supertônica, o terceiro mediante, o quarto subdominante, o quinto dominante, o sexto superdominante e o sétimo se chama sensível ou subtônica e o oitavo tônica. Eu estou lendo aqui para não me confundir com nenhum detalhe, porque para mim essa matéria ela é muito legal e eu gosto muito de ler o que o cara está falando. Então eu estou me baseando exatamente no livro do Burhamilmed. Se você quiser saber exatamente, é só você pegar o livro do Burhamilmed, na página 88 ele está falando exatamente sobre isso. Então eu vou mais além. O primeiro grau tônica dá o nome à escala, é o grau principal da escala. Isso é muito importante para você. O segundo grau, supertônica ou sobretônica, encontra-se um grau acima da tônica. O terceiro grau, mediante, encontra-se no meio dos dois graus mais importantes, o primeiro e o quinto. Isso. O quarto grau, subdominante, é um grau abaixo ou sob
a dominante e desempenham um papel um pouco menos importante que a dominante. Eu não gosto muito dessa palavra menos importante, nota a evitar. Isso é uma coisa minha, tá? Eu acho que todos eles são importantes e nenhuma nota é a evitar. Eu posso não repousar nela, mas a evitar, não. Mas isso é uma questão minha, tá bom? Vamos lá. O quinto grau dominante é o grau mais importante depois da tônica. É o grau que domina os outros graus, tanto na melodia quanto na harmonia. O sexto grau superdominante está um grau acima da ou sobre a dominante, encontra-se no meio dos graus importantes, primeiro e sexto, na direção descendente, né, quando a gente volta. O sétimo grau é chamado de sensível, quando está no meio, quando está no meio tom abaixo da tônica. Está meio tom abaixo da tônica. A linguagem é um pouco antiga, né? Há uma grande atração da sensível em relação à tônica. A sensível quer ser a tônica. Ela tem essa atração, porque música é física, né? Tem a lei da atração dos sons ali, tá bom? O sétimo grau é chamado de subtônica quando está um tom abaixo da tônica, né? Subtônica é quando ele é a sétima menor. Essa seria a questão aqui. Vamos continuar. Graus tonais. O primeiro, o quarto e o quinto, com os seus respectivos acordes, caracterizam o tom. Isso é muito importante. Quando eu tenho Dó maior, Fá maior e Sol maior, eu caracterizo que isso está no tom de Dó maior. Porque esses graus, eles caracterizam isso, caracterizam a tonalidade. Isso é muito, muito, muito importante, tá bom? Então vamos lá. Modo é o caráter de uma escala. Ela varia de acordo com a posição de tons e semitons e suas relações com a tônica. Então isso é muito importante porque nós temos dois modos, o modo maior e o modo menor. Então isso é legal. Então vamos lá, vamos continuar. Maior, escala tipo maior. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Graus e a menor, que tem 3 escalas. A natural, né? A melódica e a harmônica. É bem legal a gente saber essas três escalas, tá, gente? Principalmente menor melódica e menor harmônica. Visto que a menor natural, ela já se encontra dentro da escala maior. Ela é o 6º grau da escala maior, tá? Lembrando que isso daqui é uma aula de teoria musical. Estou falando exatamente, teoricamente falando sobre cada coisa, tá? Se houver alguma dúvida, comentários. Professor, faz uma aula só falando sobre isso, faz uma aula só falando sobre aquilo. Manda ver, tô aqui para isso, tá? Vamos lá, graus modais. Isso é muito importante. Grau modal é aquele grau que muda o modo da escala, que muda uma escala de maior para menor e uma escala de menor para maior. Quais são esses graus? O terceiro, o sexto e o sétimo. O terceiro grau é um grau invariável. Se ele variar, ele muda o grau da escala. Ele muda o modo da escala, desculpe. Então vamos lá. Grau modal invariável, fixo, difere sempre. Grau 3, tá bom? Grau 6 e grau 7 são graus modais variáveis, móveis. Eles podem diferir ou não. Eu posso ter uma escala menor que tenha o terceiro, o sexto e o sétimo grau, e os sétimos graus abaixados, né? Menos um semitom. Eu posso ter uma escala menor que só tem o terceiro grau, um semitom abaixo. Eu posso ter uma escala menor que tem só o terceiro e o sexto grau. Então, o que vai diferir realmente uma escala menor? O terceiro grau. Ele é o ponto-chave. O sexto e o sétimo, eles podem variar, porque nós temos 3 escalas menores, tá bom? E nessas 3 escalas menores, o que varia é justamente a sexta e a sétima. Isso é muito importante. Vamos lá. Tonalidade é a interdependência em que se encontram os diferentes graus da escala relativa à tônica, centro de todos os movimentos. É muito importante a gente entender que, quando eu falo de tônica, ela, por causa dessa nota, que é a tônica, todas as outras notas têm aquela função ali. Então ela é como se ela fosse o sol daquelas notas. Então, uma nota está mais perto porque a tônica é o dó. Então, o sol ele é muito importante porque a tônica é o dó. Agora, se o fá fosse a tônica, o dó seria a nota mais importante, porque o dó seria a quinta do fá.
tá? Isso é uma matéria um pouco densa, eu adoro essa matéria, escala e grau. Não é fácil discursar sobre isso, não é fácil entender isso, por isso eu preciso que se você tiver dúvidas sobre isso, porque aqui eu fui papapá rápido sobre alguns assuntos e principalmente lendo a definição do Burramil e dando os meus pitacos ali quando eu achava necessário. Mas se você tiver alguma dúvida, você precisa dar falar um comentário que você está com dúvida sobre isso. Professor, eu estou com dúvida sobre a escala menor, o modo menor, estou com dúvida sobre a tonalidade, sobre o grau, sobre a escala. Dúvidas? Vá lá e pergunta, eu estou aqui para responder. Beleza? Ó, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal e ativar o bendito do sininho das notificações. Se você gostou desse conteúdo, dá o seu like, porque isso é muito importante pra gente. Eu sou o William Malafaia e até o próximo vídeo.